Então, bem-vindos à nossa live de hoje, com o assunto A Harmonia do Universo. A apresentação, Eduardo Borne. Contigo. Então tá, boa noite, pessoal. Então coube para mim, nessa distribuição que a gente fez dos temas, esse capítulo do livro do Leon Denis, chamado Harmonia do Universo. Ele é bem curto, então eu vou apresentar o texto na íntegra e depois a gente fazer alguns comentários, apresentar algum material complementar e depois a gente parte para os nossos comentários. A harmonia é uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável de prazer, ausência de conflitos, paz, concórdia. Ele tem uma noção primitiva, né, que se alguém fala para a gente que está com uma vida harmônica, a gente pressupõe tudo isso, né? Se alguém nos diz que está com uma vida em desarmonia, a gente já sabe que algum problema tem, alguma coisa está tirando essa sensação agradável de prazer da vida dela, né? O universo, o conjunto de todas as coisas que existem, o mundo, né? A totalidade dos habitantes da Terra pode ser usado só em relação à Terra, mas no nosso texto, Leon Denis, ele foca no conjunto de todas as coisas, né? E dois conceitos são fundamentais nesse texto: um de Deus, que é Deus, a nossa primeira questão que a gente estuda, né, no Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vocês lembram, né, que depois se estuda uma série de caracteres que demonstram essa inteligência, mas que essa inteligência ela está marcada em toda a criação. E a questão também que toda a criação, se a gente for retornando, sempre vai encontrar em Deus suas causas, né? Outra pergunta aqui para nós vai ser interessante, a questão 76 do Livro dos Espíritos: que definição pode se dar dos espíritos? Que vai se dizer que são espíritos inteligentes, são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? E aí, com lembrança nessa questão da inteligência suprema de Deus e na inteligência dos espíritos, nós vamos partir para o estudo do porquê da vida, o porquê da vida do Leon Denis. E aí ele começa assim: estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar sua origem, mistério se faz remontarmos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Então, a fonte, né, de tudo nós vamos encontrar em Deus, né? Deus é o centro para o qual converge e onde vão terminar todas as potências do universo. É o foco de que emana toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. É das nossas relações com o grande arquiteto dos mundos que decorre a harmonia universal, a comunhão e a fraternidade. Para sermos realmente irmãos, é necessário um pai comum, e esse pai só pode ser Deus, né? E segue. Deus, dirão, tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos, às vezes tão odiosos pelos homens de seita, que o espírito moderno se desviou dele. Mas que importam as divagações dos sectários? Pretender que Deus pode ser rebaixado pelos intentos do homem equivale a dizer que o Monte Branco e o Himalaia podem ser abalados pelo sopro de um mosquito. A verdade paira radiosa e deslumbrante, muito acima das obscuridades teológicas. Aqui do lado eu botei aqui uma guerra, né? E quantas guerras foram feitas em nome de Deus, né? Quantas coisas são, aliás, feitas em nome de Deus que não têm, que são criações humanas, né? Que são simplesmente motivos de discórdia, motivos de destruição,
mas que certamente não tem origem em Deus, né? E muita gente se deixa abalar por causa disso. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados das práticas vulgares. Deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade de suas obras. Ou seja, buscar no livro da natureza, né, na obra de Deus, que é a natureza, nós fazemos parte da natureza, o verdadeiro sentido e entender a verdadeira inteligência de Deus, né? A hora em que tudo repousa, quando a noite é transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida, então, ó homem, ó meu irmão, eleva teu olhar e contempla o infinito dos céus. Então ele nos convida aqui a olhar para cima, olhar a criação de Deus, as estrelas, né? Uma outra parte da criação, né? Hoje que a gente vive em cidades muito iluminadas, a gente tem essa visibilidade comprometida, mas ainda vê coisas fantásticas, né? Coisas que são impossíveis atribuir ao acaso ou a seres de pouca inteligência, né? E sim a uma inteligência suprema. Observa a marcha cadenciada dos astros, evoluindo nas profundezas. Esses focos inumeráveis são mundos, compara os quais a Terra não é mais que um átomo. Sois prodigiosos, rodeados por cortejos de esferas e cujo rápido percurso se mede em cada minuto por milhões de léguas. Distâncias espantosas nos separam de nós, e eis porque nos parecem simples pontos luminosos, mas projeta sobre eles essa luneta colossal da ciência, o telescópio, distinguirá suas superfícies semelhantes a oceanos de fogo. Na época do Leon Denis, ainda se tinha telescópio óptico só, né? Hoje tem diversos tipos de telescópio, se enxerga diversos tipos de luz, e aí se enxerga muito mais da criação, né? Se lá no fim do século XIX, início do século XX, esse livro provavelmente seja bem nessa época, bem na virada, né? O pessoal já se maravilhava com a beleza que era vista com telescópios ópticos. Imagina se hoje visse o que as sondas trouxeram, o que os telescópios de última geração estão trazendo de imagens, né? Aí muito mais da grande criação de Deus, né? Procurarás inutilmente contá-los. Eles se multiplicam até as regiões remotas, confundindo-se pouco a pouco numa poeira luminosa. Verás também sobre os mundos vizinhos da terra desenharem-se os mares, moverem-se as nuvens. Reconhecerás que as manifestações da vida se produzem por toda parte e que uma ordem admirável une, sob leis uniformes e em destinos comuns, a Terra e seus irmãos, os planetas errantes no infinito. Saberás que todos esses mundos habitados por outras sociedades humanas se agitam, se afastam, se aproximam. É o Eduardo mesmo. Impulsionado por diversas velocidades, percorrendo órbitas imensas, que por toda parte o movimento, a atividade, a vida se patenteiam em espetáculo grandioso. Essas coisas todas que com telescópio óptico, lá na época dele, se pressupunha, né? Hoje algumas se comprovaram que existem mares secos, que existe água. A Benita nos convida a olhar a Terra, quando diz, observa também o nosso globo, esta Terra, nossa mãe, que nos parece dizer, vossa carne é minha, sois meus filhos, observa esta grande nutrida humanidade, vê a harmonia dos seus contornos, seus continentes nos seios dos quais as nações cresceram e se multiplicaram, seus vastos oceanos sempre em movimento. Segue o renovamento das estações, que a revestem de verdes enfeites e messes douradas. Contempla todos os seres vivos que a povoam, aves, insetos, animais, plantas e flores, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia do escrínio divino. Observa-te a ti mesmo, vê o jogo admirável dos teus órgãos, no mecanismo maravilhoso e contempla dos teus sentidos que gênio humano
poderia imitar obras-primas tão delicadas aos olhos e aos ouvidos. Vejam só que a criação não só está fora da Terra, né, como obviamente todos nós podemos ver a cada momento coisas incríveis, né, ao nosso redor. Considera todas essas coisas e pergunta a tua razão, ao teu discernimento. Se tanta beleza, esplendor, harmonia podem resultar do acaso, ou se não devemos antes atribuir tudo isso a uma causa inteligente, presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. E se em contestação aludes aos flagelos, às catástrofes, enfim, a tudo que vem perturbar essa ordem admirável, responderei: perscruta os problemas da natureza. Não te detenhas à superfície. Desce ao fundo das coisas e descobrirás com surpresa que essas aparentes contradições não fazem mais que confirmar a harmonia geral, pois tudo é útil ao progresso dos seres, único fim da existência. É aquele tipo de coisa, né? Muita gente contesta a bondade de Deus, falando, bah, mas se Deus é tão bom, por que que tem chuvas que destroem tudo? Por que que vem um vulcão, né, e destrói uma cidade, uma ilha, né? Sendo que depois desse vulcão muita coisa se renova, né? A natureza se torna mais fértil em muitos casos, né? Então a gente tem que sempre examinar as coisas no contexto de muitos anos, né? Mais profundo. Se Deus fez o mundo, replicam garbosamente certos materialistas. Quem fez, portanto, a Deus? Tal objeção é insensata. Deus não vem se adaptar à cadeia das suas criaturas, é o ser universal, sem limites no tempo e no espaço. Por conseguinte, é o infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais. Se não fosse ele, estariam insuladas e divergentes. Então vejam bem essa questão, né? A gente, quando quer atribuir coisas para Deus, a gente tem muita tendência de atribuir o que a gente pensa, né? A nossa imagem, a imagem da nossa espécie, vamos dizer assim, humana, a Deus, quando na verdade nós somos criaturas, né? Então a gente não tem ainda capacidade de entender o Criador. Abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior, essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. A existência de um plano geral, de um alvo comum, para o qual tendem todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema, que é Deus. Então, toda a harmonia do universo é uma comprovação da existência de Deus, dessa inteligência suprema. E é aqui que termina o texto do do Leon Denis, né? Do Leon Denis, que é bastante curto, né? A harmonia do universo. E aqui a gente vai fazer mais umas considerações, né? Vocês vejam bem aqui nessa imagem, estão vendo a Terra girando, né? Nós todos sabemos que a Terra gira. Então nós estamos sentados na nossa cadeirinha aí, cada um na sua casa, e nós achamos que está parado, né? Só que a Terra gira aqui na altura do Equador a aproximadamente um pouco menos de 1.700 km por hora. Nós estamos mais embaixo aqui, nós devemos estar girando uma velocidade diferente, mas a gente vamos arredondar, vamos dizer que a gente está aqui, ó, sentadinho, mas a gente está girando a 1.600 km por hora, né? Uma outra coisa interessante, né? Deixa eu passar a lâmina aqui. Uma outra coisa interessante. Vocês já viram? Isso aqui é o que a gente imagina que funciona, como é que nós funcionamos, né? O Sol ao centro, aí o nosso aqui, a Terra girando, né? Em torno do Sol. Então, nós giramos em torno do próximo, do eixo. Nós giramos em torno do eixo a 1.600 km por hora, vamos dizer, e rodamos a 107.000 km por hora em torno do Sol.
Então, nós estamos viajando, rodando em torno do eixo, a 1.600 quilômetros por hora, e viajando em torno do Sol a 107.000 quilômetros por hora, né? E olha outra coisa interessante aqui. O Sol não está parado. O Sol está viajando a 850.000 quilômetros por hora dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, nós estamos rodando a 1.600 quilômetros por hora, rodando em torno do Sol a 107.000 quilômetros por hora e viajando na Via Láctea a 850.000 quilômetros por hora. Isso hoje, né? Se sabe hoje aí com a ciência. E tudo assim, com todos os planetas rodando em torno do Sol, né? Daquela forma ali, né? Nós viajamos assim pela nossa galáxia, né? E alguém vai chegar que assim, a galáxia está parada? Não, a nossa galáxia, os cientistas estimam que está se movimentando a 2,3 milhões de quilômetros por hora no universo, né? E apesar de toda essa viagem em velocidades assim, que a gente nem consegue imaginar, todo esse deslocamento, olha, nós estamos fazendo aquele trajeto ali do terceiro planeta, né? Em torno do Sol. Nós estamos fazendo aquilo ali, essa volta aqui dura um ano, né? Todo ano a gente dá a volta em torno dessa estrela, o Sol, que se desloca a 850.000 quilômetros por hora. E apesar de tudo isso, a gente tem a certeza que amanhã de manhã vai amanhecer o dia no Laranjal, hein? O Sol vai aparecer e nós vamos ter esse despertar. Isso é a harmonia do universo, num sentido que a gente é incapaz de compreender no sentido mais profundo, né? As leis de Deus num sentido extremamente magnânimos. Isso sem entrar em coisas da vida humana, dos fundos dos mares, do sincronismo das coisas aqui na Terra e tantas outras coisas que a gente podia citar como harmonia, né? Então, pessoal, pense assim, quando vocês estão, nós estamos todos sentadinhos na cadeira, mas estamos viajando a milhões de quilômetros, se considera, dependendo de onde que a gente considerar que for analisar, né? E aí a gente vai encontrar na Revista Espírita de 1864 um estudo da oração dominical do Pai Nosso, que também depois é reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces, e também naquele livreto que tem de preces, que é vendido separados. E aí, na análise do Pai Nosso, no item, em sua primeira parte, Kardec comenta assim: a harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o broto de erva e do menor inseto até os astros que se movem no espaço, né? E aí, qual é o nosso papel em toda essa harmonia? Qual é o nosso papel? Aí vem a nossa provocação para depois a nossa conversa, né? Qual é o nosso papel? Na questão 558 do Livro dos Espíritos, a pergunta é assim: ó, os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? E aí a resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não existe a fadiga corpórea, nem as angústias das necessidades. Aqui está falando de espíritos de um determinado nível evolutivo, né, superior, que vão atuar nos grandes fenômenos da natureza, vamos dizer assim, mas nós temos também, na questão 559, Kardec lembrando, tá aí, os inferiores, né? O que fazem? Desempenham função útil no universo? E a resposta: todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício, tanto como o arquiteto, né? Então, todos têm
atribuições nessa harmonia, né? Todos fazem parte da harmonia do universo, né? E como contribuir, né? Aí nós vamos encontrar na Gênese, em seu capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos, né? Uma nova lembrança que tudo na harmonia, tudo na criação é harmonia, né? E aí no segundo parágrafo ele coloca que o espírito progride, que o mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Lembrando, né? Lembrando essa necessidade do espírito se dedicar à própria evolução, né? Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, a maneira que a gente vai se melhorando, a gente vai melhorando também o mundo, né? A gente vai sendo co-criador, né? Fisicamente, o globo terráqueo é experimentado transformações que a ciência tem comprovado e o que o tornarão sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Desenvolvimento da inteligência é desenvolver a capacidade de aprender, desenvolvimento do senso moral da gente determinar o certo e errado, e o abrandamento dos costumes é quando a gente coloca no nosso dia a dia, em nossas ações, essa é a repercussão desse aprendizado, né? Ângelo Aguarô, em Grandes e Pequenos Problemas, né, fala um pouco da situação da nossa felicidade em relação à harmonia. Quando ele diz, será completamente feliz o ser humano desde que ele decida viver em harmonia com o infinito. Como vive tudo quanto, carecendo de livre-arbítrio, recebeu de Deus a vida. Sua infelicidade provém de seu viver em desarmonia com a natureza. Isso é muito interessante. Sua infelicidade provém do seu viver em desarmonia com a natureza. Não só com a natureza externa, mas com a nossa natureza interna, né? Para harmonizar-se com o infinito, preciso se faz que ele se submeta às leis naturais de modo absoluto, tanto na ordem física como na ordem espiritual. As leis divinas e todas as da natureza não foram promulgadas para a infelicidade do homem, senão para auxiliarem na sua ascensão ao ápice do seu completo desenvolvimento. Quem desde sempre, mesmo no estado de maior atraso, houvesse obrado em todas as circunstâncias de conformidade com as leis naturais, teria vivido em harmonia com o infinito e a infelicidade jamais houvera ferido. Claro que aqui é uma situação hipotética, né? Porque a gente sabe que o erro faz parte também do aprendizado, né? Mas é um exemplo, que se estando em harmonia, quem sempre está em harmonia, não vai se chocar com a infelicidade. Então, a nossa busca deve ser por nos harmonizarmos com as leis naturais, né? E vejam que lei natural não é um sinônimo de tu te adaptar a costumes, a leis humanas, né? A costumes sociais e leis humanas, né? Lei natural é buscar o que realmente vem da natureza, né? O que realmente vai nos trazer, vamos dizer assim, a certeza do acerto, né? E não do acerto com a gente mesmo, né? A fugir do conflito. E ele segue ele segue no livro Grandes e Pequenos Problemas, Ângelo Aguarô, que era um leitor do Leon Denis, inclusive trocava correspondência com eles, né? E coloca mais adiante, todos estáis a caminho de alcançá-la, e chegareis a conquistá-la tanto mais depressa quanto maior esforço ponhais em colocar-vos de harmonia com o infinito, vivendo a vida interior e santa do espírito, né? E aqui ele sugere, né, que a gente procure nas mensagens de Jesus, no caso, né, que procure no exemplo de Jesus o significado das coisas que ele fazia, né, como um modelo, como um exemplo, como um facilitador, né?
E até chegarmos lá, né? Até a gente ter uma certeza que a gente está interpretando essas leis naturais, né? Que a gente sabe, como é que eu vou dizer assim, o que usar de rumo enquanto a gente tem dúvidas sobre o certo e errado, né? E aí, uma das coisas que para nós é muito importante é a harmonia social, né? Viver numa sociedade em que as coisas sejam harmônicas, né? E aí o Leon Denis, no seu Mundo Invisível e a Guerra, comenta o seguinte: sem a harmonia das almas, não é possível haver harmonia social. Mas como se há de preparar tal união? E aí ele segue, trabalhando com ardor, com espírito de tolerância e concórdia para aproximar as tendências, aspirações, as crenças, né? Então ele sugere que no dia a dia a gente tem espírito de tolerância e concórdia, né? Para, em vez de usar os conhecimentos que a gente tem para dividir, usar para unir, né? E aí ele coloca 2 meios se nos apresentam, a ciência e a fé, hostis na aparência. Ela reconciliam-se e completam-se mutuamente, como veremos no decurso desse livro. Fornecermos facilmente uma concepção da vida e do destino, uma noção das leis superiores, uma base moral. Todas as coisas indispensáveis à nossa vida perturbada e sem as duras a existência seria vazia de sentido, destituída de fim e de sanção. Eu acho até que tem algum erro aqui, que essa edição é do Kindle, eu acho que a editora revisou mal, isso aqui tem alguma coisa ruim. Mas dá bem para entender que através da tolerância, né, e a busca da concórdia, a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento melhor, né, e através disso vai conseguir também buscar, ele fala em ciência e fé, né, conciliar essas coisas, né, porque a gente tem que conciliar o conhecimento com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, né? Ela não pode ser uma coisa diametralmente oposta à religiosidade, a coisas que a ciência está comprovando, né? E também, né, a gente também não pode tornar assuntos de fé motivo de divisão, não é porque uma pessoa acredita em reencarnação e outra que não, né? Que isso vai ser um motivo de uma disputa, né? Para ter harmonia social e harmonia entre as almas, é necessário essas 2 coisas que ele fala, tolerância e concórdia, né? Não tem outro jeito. E ele segue falando de crise social no depois da morte, né? Achar um terreno de conciliação, novamente ele fala, ó, achar um terreno de conciliação entre essas 2 forças inimigas, o sentimento e a razão, possam unir-se para o bem e a salvação de todos, né? Que ele associa o sentimento com esse nosso pensamento religioso, a razão com a ciência, né? O sentimento, às vezes a gente vê as relações sociais aí alimentadas pela raiva, pelo medo, né? Na razão, pessoas que querem julgar uma coisa sem levar em conta outras, né? O equilíbrio é a chave de tudo, né? Ó, todo ser humano tem em si essas 2 chaves, sob cujo império pensa e procede, tal acordo traz as faculdades, o equilíbrio e a harmonia. Centuplica os meios de ação e dá vida à retidão, a unidade de tendências e de vistas, enquanto as contradições e lutas entre ambos acarretam a desordem. O que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira, causa perturbação moral de que ela sofre. Então, harmonizar sentimento e razão é uma tarefa individual, vai repercutir na sociedade inteira, e se a sociedade inteira fizer um esforço desses, né, nós vamos resolver a crise social, né? Para terminar esse conflito, é necessário que a luz se faça aos olhos de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças. É preciso que o novo ensino popular venha esclarecer as almas quanto à sua origem, aos seus deveres e destinos. Então, o Leon Denis, no Depois da Morte, vem valorizar aqui o sistema de ensino, né? O sistema de ensino tem que entrar nesses temas aí,
que harmonizem essas coisas, né? Tem que trabalhar em sentimento, tem que trabalhar não só a razão, né? Só essas soluções podem servir de base a uma educação viril, tornar a humanidade verdadeiramente forte e livre. Sua importância é capital, tanto para o indivíduo a quem dirigem em sua tarefa cotidiana, como para a sociedade, cujas instituições e relações elas regulam. A ideia que o homem faz do universo, das suas leis, o papel que lhe cabe nesse vasto teatro, reflete-se sobre toda a sua vida e influi em suas determinações. É segundo essa ideia que traça para si um plano de conduta, fixa um alvo e para ele caminha. Por isso, procuraríamos em vão esquivar-nos a tais problemas, pois eles por si só se impõem ao nosso espírito, dominam-nos, envolvem-nos em suas profundezas e formam o eixo de toda a civilização. A solução está na educação, está no aprendizado, está no reconhecimento, que nem está aqui, né? Que de tudo, das relações que existem no universo, o símbolo dessa lâmina é um olho, porque é alterar a visão, e quando tu muda a visão, isso vai refletir na tua vida, vai refletir nas tuas determinações. Quando muda a visão de uma sociedade, muda também essas coisas em termos sociais, em termos do grupo, né? E a crise social se vence, né? E aí, ele volta também aqui o aspecto individual, a necessidade de uma higiene da alma, né? Que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia, né? O que é essa higiene, né? O que é essa higiene? Vai falar aqui, ó, né? Se convém submetermos o corpo, esse invólucro mortal, esse instrumento perecível, às prescrições da lei física que o mantém em função, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma que somos nós, como eu indestrutível, de uma condição que uma condição depende da sorte futura. E aí ele vai dar um exemplo. O espiritismo, né, é uma da filosofia, é uma religião, para quem gosta de tratar assim, que nos fornece os elementos para essa higiene da alma, né? Ela nos fornece material para pensar sobre a vida, sobre a natureza, né? Para que a gente faça essa asepsia da alma, para que a gente faça esse novo aprendizado, essa mudança de hábitos, de costumes, né? E fique mais perto da harmonia. E aí, Leon Denis fala uma coisa interessantíssima. Não haverá paz, uma coisa bem prática. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar, pela medida de seus méritos e de seu trabalho, do bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Vou repetir essa frase. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Enquanto o egoísmo de uns se nutrir dos sofrimentos e das lágrimas de outros, enquanto as exigências do eu sufocarem a voz do dever, o ódio perpetuar-se sobre a terra, as lutas de interesse dividirão os ânimos, tempestades surgirão nos seios da sociedade. Leon Denis traz o que o Kardec cita várias vezes em suas obras, a luta contra o egoísmo, né? O egoísmo é a fonte, né, dessa busca, às vezes, dessa busca que move a humanidade até os dias de hoje, que acabam criando privilégios de alguns, né, desigualdades que vão atingir outros, prejudicando outros, né, e essa falta de justiça acaba sendo a grande geratriz da desarmonia da nossa sociedade, né? Não tem. É como diz aqui, e dizem vários autores, não é só Leon Denis que diz, não pode haver paz nem harmonia sem justiça. É um assunto que a gente pode
focar nos nossos comentários depois de concluída essa exposição. E aí ele vai falar, ó, desenvolve em ti a vida espiritual que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira, né? E aí ele que vai recomendar que um exercício que a gente pode dizer que está ligado a um exercício de meditativo, um exercício que se olha para dentro, quando ele sugere, ó, nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva da profundeza do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Ó, nessas sensações íntimas, nessas inspirações desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços, né, dos espaços, e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Então basta que a gente silencie, apesar da gente ver que é impossível o nosso corpo ficar 100% parado, já que a gente está na vida material sujeita a todas essas leis de rotação, translação, o movimento do Sol, né? Mas a nossa alma, a gente pode deixar que ela silencie, que ela estacione e buscar inspiração divina nessa sensação. Bom, pessoal, a minha apresentação era até aqui. Acho que a Ana vai desconectar e a gente vai partir para a nossa parte privada, né? Exatamente. Então, vamos parar a nossa gravação, mas aqueles que acompanharem futuramente essa gravação, a gente já vai pedir também aos que estão acompanhando, se porventura não são inscritos no canal da sociedade, é gratuito, não custa nada, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho que vão receber sempre os vídeos que forem postados. Então, fica por aqui, né, esse vídeo, e nós vamos prosseguir os que estão na live, né, apenas com a conversa sem estar gravada.